Olá, pessoal, queridos irmãos e irmãs, caminhando do quinto domingo da Páscoa. A Páscoa tem 7 e nós estamos no quinto. E no quinto domingo da Páscoa, a gente escuta neste ano A. Vocês sabem que na liturgia da igreja são 3 anos, A, B e C, e neste ano A gente escuta o começo do discurso de Jesus, da palavra de Jesus, que ele disse na ceia aos discípulos. E está no Evangelho de João, se vocês quiserem abrir a Bíblia, ler, é João 14, 1 a 12. E o que é que Jesus diz nessa palavra? São palavras muito carinhosas dele para aquele pequeno grupo que estava com ele. E para conversar sobre esse Evangelho, mais uma vez eu tenho a imensa alegria de estar aqui com o meu querido irmão, Darlan Oliveira, e ele vai nos ajudar a abrir esse diálogo, né, caminhando com as dimensões mais amplas possíveis, que ele sabe fazer isso melhor do que eu. Salve, povo de Deus! É uma alegria imensa estar aqui caminhando com Marcelo e com todos e todas vocês, né? Esse evangelho refletiu o evangelho de João, o evangelista do amor. Eu sou suspeito de falar do evangelista João, né? Porque ele, por si só, as palavras dele emanam essa sensação de acolhimento, essa sensação do bem viver, do bem querer, né? E o evangelho já começa com uma frase muito forte: não fique perturbado o coração de vocês. Então, o povo, naquele tempo, né, o povo sabe que Jesus achava que Jesus não estaria mais com ele, tem a notícia da ressurreição, e essa frase continua assim: acreditem em Deus e acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando ele traz a ideia do conforto ao coração, eu remeto imediatamente àquele mantra, né? Deus é amor. E é esse amor que não nos permite ficar com o coração angustiado, né? Ficar com o coração não perturbado. Mesmo nesse momento da pandemia, né, Darlan? Mesmo nesse momento. Sobretudo nesse momento, né? E quando a gente fala não perturbe o coração de vocês nesse tempo de pandemia, a gente não está entrando numa ideia de um conformismo, mas na ideia de que tudo é uma fase que precisa passar. A nossa contribuição maior hoje é ficar em casa, mas a gente também tem outras milhares de formas de contribuir com isso, ajudando nossos irmãos e irmãs, ajudando nossos familiares, sobretudo as pessoas de mais idade, porque é muito complicado para uma pessoa, um aposentado, que não tem uma atividade profissional ou algo que faça no dia a dia, né, ficar em casa parado. Então, a consciência de que é um momento que a gente precisa não angustiar o coração e se tranquilizar é muito importante. A gente precisa enfatizar isso cada vez mais para que as nossas vidas sejam salvas. No final do Evangelho vai dizer que Jesus prioriza a vida, né? E o que a gente quer nesse momento enfatizar, nesse tempo tão difícil, é enfatizar que as pessoas precisam proteger as vidas, né? Cuidar dessa vida que Deus nos deu com tanto carinho. E João nos remete, naquela época, né? Já hoje a gente pode contextualizar nesse cuidado de amor, nesse toque de amor. Então não perturbemos os nossos corações. Você tem muita razão, eu acho muito importante essa mensagem, e acho que é muito importante a gente retomar aquele contexto, aquela situação na qual Jesus disse essas palavras. Ele estava na ceia com os seus discípulos, praticamente se despedindo. Ele ia sair dali para ser preso, para ser condenado. E ele está preparando os discípulos para enfrentar esse momento difícil da vida dele e da vida do grupo. E é interessante porque muita gente lê esse evangelho, Darlan, achando que quando Jesus diz na casa do meu Pai há muitas moradas, ele está falando do céu depois da morte, né? E, entretanto, não é verdade. Ele está dizendo
O Evangelho de João, que você citou, que é o evangelista do amor, para ele, a casa do pai é a intimidade do pai. É como quando a gente diz assim, Darlan é uma pessoa da família. Eu não estou querendo dizer que você... ele é de casa. Eu não estou querendo dizer que você mora aqui. Eu estou dizendo que você é de casa, que você tem intimidade com a gente. A gente é íntimo, é isso que quer dizer. Então, a mesma coisa, quando Jesus diz na casa do meu pai, significa na intimidade do meu pai. Né? Há muitas moradas, quer dizer o quê? Há muitos caminhos, há muitas formas, há muitos jeitos de comunidade, há muitos estilos, não é de um jeito só. Quer dizer, ele se abre a uma diversidade religiosa, cultural, né? Hoje a gente aceita que todas as culturas, religiões, caminhos espirituais, tudo está em Deus. E aí, Darlan, muita gente estranha que o mesmo evangelho que diz isso, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí as pessoas dizem, se ninguém vai ao Pai a não ser por ele, então ou você é cristão ou não se salva. Não é isso? A ideia trazida culturalmente é essa, né? Mas a minha concepção é um tanto diferente. Porque se fosse assim, como outras pessoas não cristãs, né, de tantas outras religiões, estariam vivos, estariam nesse mundo, né, tanto nos tempos atuais como durante toda a vida. E como é que você pode acreditar num Deus que é amor e que rejeitaria essas pessoas só porque não são cristãs? De forma alguma, né? E fazendo a ponte, ou em contraponto a isso, no próprio texto diz que Deus e Jesus é um. Então, eles estão interligados. E embora a maioria, ou poderia dizer até todas as religiões que eu conheço, embora não cristãs, mas elas reconhecem Deus como o Supremo, como Deus maior. Algumas religiões acreditam em vários deuses, né? Nossos irmãos indígenas, por exemplo, é o Deus Sol, né? O Deus das matas, o Deus da chuva. Então, teoricamente, são vários deuses, mas eles têm a consciência e a fé nesse Deus maior que une todas as coisas. E aí você trouxe outro dia uma analogia fantástica a respeito de Deus, quando fez aquela contraponte com a água, né? Então, aquilo para mim foi muito forte e traduziu de uma forma muito bonita quem é Deus. Se Jesus é Deus e Deus se encarnou para que através dele, através de Cristo, a humanidade fosse salva, eu acho que a gente não tem muita coisa que discutir, a gente não tem muito que questionar. E sim viver essa graça de amor, viver essa entrega, viver essa permissividade de amor e de liberdade que é Deus, que é o que eu acredito. Que maravilha, que coisa linda, né? É interessante uma conversa como essa, em que parece que o pastor é você. Porque é a pessoa que está dizendo a síntese do Evangelho, é isso mesmo, não tenho nada a acrescentar, a não ser isso, vamos viver, gente, esse amor, vamos saborear essa alegria de intimidade que Jesus propõe a nós, com Deus, com Ele e uns com os outros. E no texto, Marcelo, eu peço permissão, né, aos irmãos e às irmãs que nos acompanham, que no versículo 12 diz assim, eu acredito, primeiro a gente tem a garantia de que Deus é Jesus, e vice-versa, né? E no versículo 12 então assim, eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Repetindo, Jesus é Deus, Deus é Jesus, e a gente pode fazer as suas obras. Ou seja, a nossa missão, o nosso dever enquanto cristão, enquanto seguidor de Deus, é repetir as suas obras. É na humildade reconhecer o nosso papel de ajudar o outro, de levar a palavra, né? De levar o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Que Eucaristia é essa? Né? É o que o outro precisa. Se o outro precisa de alimento, o Evangelho, o Deus vai ser aquele alimento.
Se ele precisa de uma palavra, o alimento vai ser aquela palavra, né? Se é um abraço, enfim, são diversas formas, diversos gestos, ações em que a gente pode levar Deus ao outro e ser esse próprio Deus, né? Ser esse milagre necessário na vida de tantas pessoas. Acho que por isso que eu tenho essa paixão, né, pelo Evangelho de João, porque ele traz o amor de uma forma prática, é o amor encarnado, é o próprio Deus que a gente vive e muitas vezes não se dá conta. Muito bem, que alegria, né? Então, gente, aí a gente já tem pano para as mangas para meditar esse Evangelho, para poder passá-los para os outros, para viver. E hoje, Darlan, você está lembrado que é o Dia das Mães, né? Então, parabéns para as nossas mães, para as nossas comunidades, pessoas que estão, né, vivendo, né, e a gente rezar também pelas mães da gente, as que estão na terra, as que estão no céu, né? Parabéns para as mães, e ver o próprio Deus como mãe, não somente como pai, mas como mãe. E a gente viver com Ele a intimidade que Jesus viveu, que Jesus vive, e Ele quer que a gente viva. Um beijo no coração de todos. Vamos continuar caminhando. O programa é esse, né? A proposta é essa. E muito obrigado e um bom domingo, né, Darlan? Feliz Dia das Mães e que Deus, Pai e Mãe, nos abençoe e nos guarde. Beijo no coração e continuamos caminhando.